Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por essa casa, por você que está aqui presente na nossa reunião, por você que está em casa assistindo. O Senhor tem falado comigo nesses dias, pelo menos nesses últimos 4 anos, sobre uma coisa, insistentemente. E é tão interessante que eu creio que Deus tem propósito, Deus se move por propósito. Então, se você está aqui nesta noite, Deus tem um propósito específico na sua vida. E eu creio mesmo, que se você estiver atento ao que o Senhor vai falar nesta noite, com certeza, essa palavra vai mudar a maneira como você tem vivido. Você tem essa expectativa ou não? Eu tenho, tanto que eu vou pregar para você, mas a primeira pessoa que ouve, o ouvido que está mais próximo da minha boca, é o meu mesmo. Então, aperta o cinto que o piloto não sumiu. O piloto tá aqui. Amigo, a Ele a glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. a Ele a glória, a Ele toda a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. glória a Deus. Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre a presença de Deus. Na verdade, queridos, se você perguntar para algumas pessoas o que é o Evangelho, você vai escutar diversas definições. E o Evangelho, ele realmente é amplo, ele é grande, ele tem uma parte escatológica, ele tem salvação, justificação. Porém, o Evangelho, ele pode ser definido e, primeiro, queria dizer para você que o Evangelho, ele não começa no Novo Testamento, ok? A gente acredita que o Evangelho começa em Mateus, pastora. Mateus, Marcos, Lucas, João. Não. O Evangelho começa em Gênesis. Em Gênesis a gente costuma dizer que Gênesis 3,15 é o proto-evangelho. Quando o homem cai, o Senhor aparece e diz, da semente dela vai nascer uma pessoa que vai esmagar a tua cabeça. Fala para o Satanás. E
a Bíblia termina em Apocalipse com Jesus esmagando a cabeça de Satanás. Então o Evangelho, para você saber, ele não começa em Mateus. E quem primeiro ouviu o Evangelho? Eu já preguei isso, já falei isso várias vezes, vou dizer de novo. Ah, pastor, por que você fica repetindo a mesma coisa? Porque você precisa escutar de novo. Eu também preciso escutar. Paulo dizia: não canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Enquanto eu falo aqui, eu canto na minha cabeça a musiquinha para achar o que eu quero dizer. Gálatas 3:8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios somos nós, tá? Anunciou o primeiro evangelho a Abraão, tendo todas as nações. Então, quem escutou o primeiro evangelho? Abraão. E o evangelho, tanto em Mateus, ele, para você definir o evangelho, ele é definido em 4 pedaços, em 4 etapas, ok? Inclusive, se você for na Condes Arzeda, você compra um livrinho desse tamanho assim, ó, chamado 4 Leis Espirituais, que são exatamente a definição maior do evangelho. Quais são? Primeiro, 2 negativas, 2 positivas, tá? A primeira, negativa. Por que negativa? Porque coloca a gente numa situação de ter que responder. Então, qual é a primeira? Deus fez todas as coisas. Deus criou todas as coisas, o céu, tudo, criou o homem e criou o homem para o louvor da sua glória. Então é justo que ele exija do homem o louvor. Essa é a primeira lei do evangelho. Segunda, o homem caiu. O homem pecou, errou o alvo. E agora ele também Deus, como ele é justo, esse homem agora está separado de Deus. E ele está como que exposto à ira do Deus Todo-Poderoso. Essas são as 2 primeiras leis. Tem uma terceira. Qual é a terceira? Deus fez alguma coisa. Ele mandou o seu filho para pagar o preço que ele mesmo estipulou, e com isso ele me deu o quê? Salvação. Essa é a terceira lei. E qual é a quarta? Eu e você agora temos que nos arrepender e termos fé nele. O evangelho é isso. Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou os céus e a terra. O homem caiu, pecou, e está destituído da glória de Deus. Jesus Cristo veio em carne, pagou o preço para nos salvar. E agora eu me arrependo e me achego a ele. Esse é o evangelho, é a boa nova. Se você sentar com uma pessoa e falar, vou te pregar o evangelho, você falar essas 4 coisas, você pregou o evangelho para ele. Essa é a boa nova, a boa notícia. Ocorre que quando Deus cria o homem e o homem ele cai, Deus sempre quis andar com o homem, sempre. A finalidade do Senhor sempre foi ter um relacionamento e que o homem gozasse da presença dele. Todo dia o que Deus fazia? Na viração do dia, o que é a viração do dia? Terminando um dia, começando o outro, o Senhor se apresentava para o homem. E quando o homem peca, o Senhor faltou no encontro? Eu pergunto para você, o Senhor faltou no encontro? Não! Só que quando o homem peca e o Senhor chega para o encontro, o homem faz o quê? O homem se esconde. Quando o homem se esconde, Deus pergunta, Adão, onde você está? Gente, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Onde você está? E Adão fala, eu me escondi. Por quê? Porque eu estou nu. Deus fala, mas que novidade? Isso é uma novidade para você. Para mim não é. Não era uma novidade. Agora, irmãos, a gente vê Adão
E a gente fala, como que Adão faz isso? Desculpa, querido, eu e você somos iguaizinhos a Adão. Por quê? Porque a gente acredita, e hoje eu vou falar bastante sobre isso. A gente acredita que porque a gente é crente, porque a gente é cristão, a gente fazendo as coisas certas, Deus vai me aprovar e vai ter um relacionamento comigo. Só que não. Se for assim, é pela lei, não é mais pela graça. A graça é favor imerecido. Agora, eu e você, quando a gente acredita ou pensa que não está fazendo as coisas certas, o que a gente faz, Felipe? Se esconde. Só que Deus tem uma proposta, e isso tem que entrar na sua cabeça hoje. E eu vou lhe dizer, você vai ter uma luta com o que eu estou lhe dizendo. Deus quer que você vá até Ele do jeito que você está. Não é uma vez, não é duas, é sempre. Quando você não se sentir digno, que grande novidade! Desde quando nós somos dignos? Nunca! Ele te fez digno, Ele pagou um preço, Ele foi para a cruz e morreu aquilo para ter relacionamento com você, e o desejo dele de se relacionar com você é muito maior do que o que você tem de se relacionar com Ele. Só que nós agimos como crianças. Se um Papai Noel chegar para o teu filhinho e falar assim, olha, eu tenho essa pilha de presente, o que você prefere? Essa pilha de presente ou 2 horas numa mesa comendo comigo? O que teu filho vai querer? A gente faz igual. A gente quer bênção, a gente quer ser abençoado, mas a gente não corre atrás do abençoador. Não só quando está tudo bem, mas quando está tudo mal também. Eu ministrava louvor na outra igreja, e a gente tinha um negócio na Santa Ceia. Santa Ceia era o dia da guilhotina. Não era? Era. O camarada. E aí eu marquei um ensaio. E aí no dia o rapaz tocava, ligou para mim e falou, pastor, eu não vou poder ir nesse ensaio. Eu falei, não, por quê? Porque eu não estou legal. Eu falei, não é a hora que você tem que vir mesmo? Porque na cabeça dele, ele precisava estar perfeito para poder cantar para o Senhor. Na cabeça dele, ele estava sujo. Irmãos, eu e você sempre vamos estar sujos diante do mundo. Só que o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. Mas para entrar nesse lugar tem que acabar com o seu orgulho. Você tem que ser humilde. E quem tem essa ousadia? A palavra diz, portanto, agora entremos com ousadia. Queridos, Paulo diz que tinha um muro, o muro da separação, ele foi quebrado. Você já leu isso? Vou te explicar o que era esse muro da separação. Dentro do templo, tinha vários lugares e tinha um muro, onde dali para frente, pastor, não era um muro, era uma parede, um muro. Dali para frente só entrava quem? Judeu. Então tinha escrito, se você não é judeu, não entre daqui para lá, porque você pode sofrer as consequências. Quais eram? Um sacerdote, ele tinha todo um ritual, todo um monte de regras para ele poder entrar naquele lugar, uma preparação. Se ele fazia algumas determinadas coisas, ele estava impuro, ele não podia ir, ele tinha que ficar 7 dias se limpando. Quando Jesus morreu, esse muro foi derrubado. Ele com o sangue dele pagou o preço. E agora eu e você podemos entrar a qualquer hora. A qualquer hora. Do jeito que você estiver.
Pelo amor de Deus, arranca da sua cabeça esse merecimento, que você de alguma forma, porque você fala, não, eu trago o dízimo para o Senhor, então agora eu sou qualificado. Irmão, se você traz o dízimo, é porque Deus deu para você. Quem prima, ó a profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, impenetráveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem primeiro deu a Ele e depois recebeu? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Esse Deus, Criador dos céus e da terra e do universo, Ele anseia ter um relacionamento comigo e com você, todo dia, toda hora, e não está baseado na tua conduta. Eu estou dizendo que você pode viver de qualquer jeito, entenda direito. A santidade vem quando você se aproxima dele, e sempre que você se aproximar dele, você vai se enxergar sujo. Por quê? Porque ele é luz, e a luz revela as trevas, mas o Senhor não revela para te colocar num jeito de humilhação, num jeito em que você se sente mal ou sente exposto. Não, Ele revela para limpar. Eu gosto de dizer daquela mulher, quando o Senhor conta uma parábola, que tinha uma mulher, ela tinha 10 dracmas, e ela perdeu uma dracma. Ela perdeu aonde? Dentro de casa. E aí, a Bíblia fala que ela acende a luz. Quando ela acende a luz, ela encontra a dracma? Não, ela vê o quê? Sujeira. O que ela faz? Ela limpa a sujeira. Quando ela limpa a sujeira que a luz revelou, o que ela encontra? A dracma que estava perdida onde? Dentro da casa dela. E aí ela celebra com as amigas, com as vizinhas. Essa é a minha vida e a sua vida. É Deus jogando luz na minha vida e na sua vida, para que amanhã você seja melhor do que hoje, para que você encha e cresça na graça e no conhecimento. Amigo, irmãos, não permita que a voz que sopra no seu ouvido, que é de procedência maligna, domine o seu pensamento e a sua mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a vontade de Deus? É renovação de mente, é mente nova, é metanoia, é o Senhor agindo através do seu Espírito na sua vida. Deus tem isso para mim e para você, e Ele não quer te dar menos do que isso. Agora eu te digo uma coisa, glória a Deus, se é para aplaudir, aplaude com vontade. Meu Deus. Meu esboço já foi embora, Felipe. Ai, meu Deus. Em 1 João, João fala assim, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Que mundo é esse aí, pastor? Não é o mundo globo terrestre, é o sistema que governa esse mundo. Se você procura, de alguma forma, ter uma amizade com o mundo, infelizmente você se torna
inimigo de Deus. Se você toma a forma, não vos conformeis, ou seja, não tome a forma, não tenha a mesma forma. Escuta o que eu vou lhe dizer. Uma experiência com o Senhor, de conhecê-lo, de ter a presença dEle, mesmo que de forma incompleta, é muito melhor do que gozar de todas as coisas desse mundo de forma completa. A revelação do Senhor Jesus Cristo, mesmo que hoje o Paulo diz, eu vejo por sombra, mas um dia eu verei face a face. Se você, vivendo nesses dias, não anseia por ver ao Senhor face a face, você precisa realinhar a sua vida. Se o seu afeto, a sua expectativa está só nas coisas desse mundo, no agora, você precisa acordar. Desperta, tu que dormes. Por quê? Porque nós temos uma vida. Irmãos, João escreveu 3 cartas. João escreveu primeiro o Evangelho de João é o diferentão. Os outros 3 são chamados de sinópticos. Eles são muito parecidos. Para você ter uma ideia, tem versículos que mudam a vírgula. Os estudiosos acreditam que Mateus e Lucas vieram como base de Marcos. Marcos foi o primeiro. E o que eles fizeram? Eles pegaram aquilo e acrescentaram, cada um com a sua experiência. João não. João, ele tem um jeito diferente. Por exemplo, você já leu a passagem da mulher samaritana? Você não vai achar em Marcos, nem em Mateus, nem em Lucas. Eu sou a videira verdadeira. Você já leu o capítulo 15 de João? Você não vai achar em Mateus, Marcos, nem em Lucas. Nicodemos, você não vai achar. Por quê? E João, é interessante que João, ele não era nem um pouquinho humilde. Ele diz assim, o discípulo que o Senhor amava, ele está falando dele mesmo. Quando ele escreveu a carta, as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, preste atenção, irmãos. Ele escreveu um povo cristão que era pobre. Eles não tinham nada. Quando eles escolhiam ser cristão, eles estavam escolhendo ser envergonhado, ser perseguido, ser humilhado, ser maltratado. Só que o Evangelho, ele se tornou numa coisa, irmãos, que agora, Paulo, se ele chegasse em alguns lugares nesse mundo cristão, eles iam falar, quem é esse fracassado aí? A história de Paulo, irmãos, ele era um cara ilustre, ele era um rabino, ele era um conhecedor da lei, ele era um cara respeitado, e ele se converteu. Ele não tinha mais nada. Onde ele entrava era porrada. Ele falava, eu só sei que eu estou indo para aquele lugar ali e me esperam tribulações. Gente, um dia ele pregou o Evangelho. Quando ele está pregando, pedrada nele, paulada nele, o bicho caiu como morto. Desculpa falar bicho, tá? Ele caiu como morto. Pegaram ele, levaram ele para fora da cidade. Ele está lá, morreu ou não morreu? Aí o homem se mexeu, levantou. Falaram, acho que se eu estou lá, eu falo, caramba, Paulo, que livramento, hein, cara? Vaza, sabe o que ele fez? Voltou lá para dentro da cidade. Voltou para dentro do lugar onde ele tinha acabado de apanhar. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha uma viva esperança. Ele sabia que ele pregando o Evangelho, ele estava apressando a vinda do Senhor. Ele dizia, eu contemplo ele pouco, mas eu verei face a face. Ele vai me dar um novo corpo. Eu vou receber um novo corpo, e assim como ele é, eu serei. Essa era a grande expectativa da igreja primitiva.
que não vivia para o seu umbigo, mas vivia para pregar o Evangelho, para fazer a vontade do Senhor. Não se engane, irmãos, a gente olha para a igreja e fica criticando a igreja do Senhor é gloriosa, a igreja do Senhor é santa, a igreja do Senhor é sem ruga, ela é sem mácula, e essa igreja que está aqui, para o Senhor mudar ela, é 2 minutos, que nem diz na gíria, é 2 palitos. Deus não precisa de muito não, Deus precisa de um só, para tacar fogo no rabo da raposa. Agora, você vai querer ficar de fora disso? Você está preocupado com o quê? Com o boleto? Meu amigo, eu não sei se você vai vencer na vida, mas o boleto vence. Então, o Senhor fala, por que você está preocupado com o que você vai ter de comer? Com o que você tem de vestir? Olhe para os lírios dos campos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como dele. Se eu faço assim, não farei com vocês. Homem bule, de pouca fé. Ele vai fazer, só que para isso nascer, presta atenção, senhor Oséias, para isso nascer, o Ismael tem que morrer. Para o Isaac nascer, o Ismael tem que morrer. Eles estão juntos. O Ismael é a força do braço. O Ismael é do jeitinho que eu consigo dar. Eu preciso chegar no B, eu vou fazer o A. Porque eu faço o A, Deus me aceita, Deus me abençoa e faz o B. Isso é o jeito do homem fazer. Só que para o Isaac nascer, o Ismael tem que ir embora. E essa luta do Ismael e do Isaac está dentro de você. Está dentro de você. O Saul e o Davi, para o Saul governar, o Davi governar, o Isaac tem que sair. O Saul é o quê? Ele é a força do braço. E o que é o Davi? É a presença do Senhor. O Saul e o Davi estão dentro de você. Agora, quem você alimenta te governa. Se enchei-vos do Espírito e não satisfareis a obra da carne. Ai, Senhor, me dá uma dica, me dá, como é que eu faço? Está aí, acabei de dizer para você. Se encha do Espírito, busque as coisas que são do alto, ele fala. Agora, quem aqui tem a expectativa de em Deus viver e gozar das maiores maravilhas nessa terra? Você tem? Porque a gente fala amém, mas na hora de buscar não é o Senhor que a gente busca. Porque, meu Deus, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, ele está longe de mim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então você precisa chegar a Ele do jeito que você está. Então Ele vai te ouvir do céu. Ele perdoa o teu pecado. Ele abençoa a tua terra. Mas nós somos, sabe quem? Como quem? Como filho pródigo, que não está interessado na presença do Pai, está interessado no que Ele tem, está interessado no que Ele pode dar. E o Pai dá, e deixa aí. Ele deixa aí. Por quê? Porque o filho pródigo tem que morrer para nascer um filho perfeito. Eu e você somos às vezes como Marta e Maria. Marta, a Bíblia fala, eu acho tão lindo isso, ela usa esse termo.
Marta estava distraída com muitas coisas. O que Marta estava fazendo, irmãos? Arrumando sua casa, preparando uma comida para o Senhor. A Bíblia não fala, mas ela estava dentro de casa, tentando de alguma forma agradar o mestre. E imagina a cena, irmãos. Você como crente, você tem que usar a imaginação. Imagina Jesus, os apóstolos dentro da casa de Marta, Maria e Lázaro. Elas estão lá. Jesus está falando, Jesus está ensinando, o mestre está ensinando. Todos nós sabemos que na cultura dos judeus, uma mulher não era bem-vinda na conversa. Só que Maria sentou no pé de Jesus, no pé. E Marta passa, e Marta olha, e varre um pouco, e passa. E volta, e vai lá fazer o chá. Faz o chá, quando volta, a Maria está lá. Improdutiva, não? E Marta se mexendo. Vou crescendo, absorvendo. E a Maria, improdutiva. Ela passa de novo, não, agora eu vou assar as batatas. Coloca a batata no forno, passa de novo, Maria está lá, parada. Chega uma hora, a Bíblia fala, e no original diz que ela como que dá uma bronca em Jesus. Mestre, você não está vendo? Ou seja, eu estou trabalhando e ela não sabe o lugar dela. Não é lugar para ela. O que Jesus responde para ela? Marta, Marta, você anda ocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Marta, senta no meu pé. Escuta o que eu tenho para te dizer, desfruta da minha presença. Depois a gente levanta todo mundo e lava a louça. Depois a gente faz a comida, Marta. Eu e você fazemos igual, irmãos. Eu faço igual. Eu faço igual. A gente vende a presença do Senhor por um prato de lentilha. Que lugar que o Senhor ocupa na sua vida, na minha vida? Que lugar? Porque preste atenção, para o Senhor o segundo lugar é a mesma coisa que nada. Você pode ter afeições, desejos, planos. O Senhor não diz que isso não tem que acontecer. Tem, vai. Só que Ele tem que ser a presença, a pessoa dEle tem que estar acima de tudo. Acima da criação dos seus filhos, acima do teu emprego, acima de ganhar bem, acima de se vestir bem. Tudo isso é muito bom, Senhor, mas se eu não tenho a tua presença, é como fez Moisés. Vai, não, sem a tua presença eu não saio daqui. Você crê nisso? Irmãos, Jó. Eu acho tão lindo que Deus, Ele se gaba de Jó. Ele fala para Satanás: você viu meu servo Jó? O que me chama a atenção é que Jó nunca soube essa conversa de Deus com Satanás. Nunca soube. Você viu? Satanás. Presta atenção. Para Jó, não consigo chegar nele. Mas ele está interessado no que você pode dar. Tira tudo isso do Jó, que aí ele vai, você vai ver como que ele é. Tá bom, toca, só não toca nele, mexe em tudo. Irmão, você lê o livro de Jó, é uma desgraça atrás da outra. A Bíblia fala que saía um, entrava o outro, saía um, entrava o outro. E ele perde tudo. Um homem aprovado por Deus, um homem que fazia A, e ele era assim: eu preciso chegar no B, então eu vou fazer o A, porque se eu faço o A dá certo, eu chego no B. Tanto que ele sacrifica pelos pecados dos filhos que não haviam nem cometido ainda. Tão certinho que ele era.
E aí o que acontece? Ele perde tudo. Os amigos vêm e falam assim: você está fazendo alguma coisa errada. Sempre assim. Espera aí, você é servo de Deus, está dando alguma coisa errada para você? É lógico que dá, irmãos. O dia mau chega para qualquer um, para todo mundo. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos aos quais dirá: não tenho nele prazer. É um ciclo da vida. Os amigos falam: você fez alguma coisa errada. Agora olha que interessante, o próprio Jó, ele fala assim, ó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ou seja, presença. Deus permitiu tudo isso na vida de Jó para que ele saísse da vida onde ele tinha que fazer para ser aceito, para aquela onde o Senhor faz. Por quê? Porque sempre foi pela graça, irmão. Ou você acha que Abraão fez alguma coisa? Abraão fazia ídolos. Deus vem, arranca ele daqui e leva para ali. O que é isso senão graça? Deus chama um homem chamado Jonas e fala: vai lá em Nínive, diz que em 40 dias eu acabo com todo mundo. E Jonas não queria ir. Por quê? Porque ele sabia, ele conhecia Deus. Ele falou: Deus vai mudar de ideia. E Deus muda de ideia e fala: como eu não vou me compadecer de quem não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? O que é isso, irmão, se não graça? Então, querido, de uma vez por todas, não acredite que tudo esse negocinho que você faz certinho, eu venho na igreja no domingo. Meu Deus do céu, está cheio de igreja, cheia de gente vazia, que no domingo está na igreja, na segunda até o sábado não consegue ler a Bíblia, não consegue interagir com seus irmãos, não procura do Senhor o que ele tem que fazer, não aplica a palavra na vida dele. Escuta em João capítulo 14, versículo 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu costumo até brincar, 7,14, tabuada, quem aprendeu tabuada? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Você decorou tabuada? Eu decorei todas. 7, João 7,14. Então você não vai esquecer mais. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o japonês que me ama. Nunca mais você vai esquecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então como que eu expresso amor para com o Senhor? Amando Ele como? Guardando a palavra. Mas eu não guardo a palavra como no velho pacto, irmãos. Preste atenção, em Jesus a lei foi abolida. O que era a lei? Eu faço tudo certinho para merecer a sua bênção. Coloca por favor aqui, ó, Deuteronômio 29:9, por favor. Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Qual é a regra? Qual é a lei, pastor Felipe? Você guarda tudo para você prosperar. Essa é a lei. Acontece o seguinte: se o cara errasse, não fizesse perdeu o playboy. Por que Deus fez isso, irmãos? Ele criou a lei, pasme, para que o homem não conseguisse cumpri-la. O propósito de Deus era esse. Mas por que, pastor, ele fez isso? Apontando para o Messias Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei, ele escreveu a lei agora dentro do seu coração. Filhinhos, escrevam essas coisas para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado. Então a antiga lei, irmãos, ela era
fatal. Ela era pesada. A palavra diz: aquele que vive pela lei, por ela se justifique. Você quer viver pela lei? Mas olha aqui o que está escrito em Hebreus 7, 18 e 19. Lê comigo. Hebreus 7, 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Ele está falando do quê? Volta. Da lei. A lei foi revogada. O que é revogar? Vocês estão assistindo ao vivo e em cores um tarifaço do Trump. O que o Brasil quer? Que ele revogue. Ele colocou uma lei, ela começa quando? 1º de agosto, não é isso? Qual é a luta? Qual é a briga? Que ele revogue. Se ele revogar, tem tarifaço? O que o Senhor fez? Revogou a lei anterior. Ele veio, olha só, irmãos, só que a gente fica feliz que ele revogou a lei anterior, só que a lei no espírito da vida, presta atenção, o camarada, eu sou um judeu, tá? Sou um judeu, eu moro aqui, do lado tem uma casa ali, um casal, e o camarada é casado com uma mulher bonita, todo dia eu cobiço a mulher dele. Meu Deus, olha, o cara corta e faz besteira, né? Deixa lá. Eu olho para aquela mulher, eu sou um judeu, ele também é. E eu fico olhando, nossa, que mulher bonita. E aí minha cabeça, meu Deus, como eu queria me deitar com ela. Sou judeu. Se eu não vou nela e não me deito com ela, pela lei, eu não pequei. Você entende? Como que era a lei? A lei tinha que ser pego em adultério, no ato. Tanto que alguns homens levam o quê? Uma mulher adúltera. Já leu isso aí? Interessante. Alguém adultera sozinho aí? Mas o cara, pastora, eles acharam a mulher. O homem eles não levaram, né? Você já se perguntou isso? Por que não levaram o homem, Diego? Ou alguém adultera sozinho? Não, né? Levaram a mulher. Então, na lei, o camarada, se ele não consumasse aquilo que ele pensou, ele não tinha infringido a lei. Jesus disse o quê? Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo: se o homem pensar na sua mente, já adulterou. Ô pastor, fica difícil, hein? Irmão, certa vez chegou um homem na presença do Senhor, Oséias. Ele era daqueles que eu faço o A para chegar no B. Eu faço o A para chegar no B. O jovem rico. Ele chega lá no Senhor e fala: Senhor, como que eu faço? O que é? O que eu tenho que fazer? Cumpre as leis, eu faço tudo isso. Eu sou fera. Eu estou aprovado. Nessa lei aí eu estou aprovado. O Senhor fala para ele: te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e siga-me. O que esse homem faz? Ele vai embora. O que é interessante é que Pedro, na sequência, pastor Felipe, ele fala: Senhor, quem vai herdar? Como que ele diz? Esse cara é aprovado, amigo. Esse cara é nota 10. Esse cara passou na USP com nota 10. Ele foi rejeitado. O Senhor mandou ele andar. Quem vai entrar? Aí o Senhor fala assim: olha, é difícil para o homem, para Deus nada é impossível. O que ele está dizendo? Não venha se justificar ou trazer as suas boas obras. Por quê? Porque por mim, em mim é pela graça. É eu que faço, sou eu que te capacito, sou eu que te dou condições de acessar esse lugar pelo sangue que eu derramei na cruz. Você precisa tomar posse disso no seu dia a dia, porque Ele fez isso e Ele espera isso de mim e de você. Uma vida compromissada. Veja, irmãos, eu estou falando que o homem fazia tudo direitinho. Pastor, ele tinha obras. Você sabe que os reformadores, Martinho Lutero, ele queria tirar Tiago da Bíblia, né? Por quê? Porque Tiago fala assim: mostre a sua fé
sem as suas obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Porque a fé sem obras é morta. O que é esse negócio de obras, irmãos? A gente pensa logo em uma construção, sei lá, estou reformando um apartamento. Obra é o quê? Resultado, ação, atitude. O que o Tiago está dizendo? Tira a tua atitude, mostra sua fé. Tem alguma coisa? A minha fé, ela gera atitude. Tiago não está defendendo que era por conta da força dele. O que Tiago está dizendo? Ele está dizendo que quem tem o Senhor está habilitado a ter boas obras. Você por um acaso já foi num lugar, num sítio bonito, cheio de árvore frutífera, Sofia? Nós estávamos semana retrasada num lugar desse, lindo. Você já escutou assim alguma árvore ficar fazendo assim, ai, 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 ai? Aí você chega lá, dona árvore, por que você está assim triste? Ai, 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 estou dando fruto, está doendo, ai, ai, ai. Árvore dá fruto. Laranjeira da laranja, limoeira da limão, mangueira da manga, brota, vem, flui. Você não precisa fazer força. Agora as obras da carne não, aí é construção. Por quê? Como que você vai fluir na obra da carne? Se você alimentar a carne. Como que você flui no Espírito? Alimentando o Espírito. Através do quê? De disciplinas espirituais. Quem já ouviu falar nisso? Disciplinas espirituais. A maioria nunca ouviu falar. Meditação. Você ler a palavra. Você orar. Você jejuar. Tudo isso são disciplinas espirituais. Ai, pastor, mas eu estou tão corrido. É por isso que a gente tem que orar e jejuar. Tão corrido a coisa que se você não fez. Irmãos, eu trabalho com contabilidade. Hoje eu trabalhei de casa. Eu liguei meu computador, baixei a cabeça e falei, Senhor, me ajuda. Eu quero que quando eu terminar esse trabalho, alguém olhe para ele e ele reflita a tua glória. Tinha uma hora que eu tinha que resolver um negócio que eu não tinha ideia. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo esse trem aqui. Esse trem eu não entendo, mas o Senhor criou tudo. O Senhor é o contador mor. O Senhor é o maior contador do universo. Me ajuda. Fiquei quietinho, daqui a pouco, veio a luz. Um dia eu estava na rua Pichurim. Veio um pastor, esqueci o nome dele. Meu APC falou para mim, Rogério, eu sempre tive vontade de trazer esse pastor aqui. E ele veio pregar. E ele estava pregando do nada e falou assim, algum de vocês aqui, o que você fazia em 30 dias, você vai fazer em horas. Eu estava sentado ali. Eu tinha um negócio que eu tinha que fazer, irmãos. Me deu um treco na cabeça. Eu catei meu caderno e eu escrevi. Cheguei na segunda e falei, Rona, a gente precisa, meu irmão, tem gente que precisa fazer isso. Irmãos, o que eu fazia em 30 dias, eu comecei a fazer em 2 horas. Em 2 horas. Isso acontece? Acontece. Agora, isso está disponível para o pastor Rogério, porque ele tem um assento reservado ali. Não, irmãos, eu sou igual a você. Vai andar comigo para você ver que encrenca que eu sou, rapaz. Vai ver antes de eu dormir, quando eu estou com sono, como eu fico chato. Fala, Sofia, ora logo, Sofia. Não faço isso, Sofia. Pode falar, não fico triste, não. Rapaz, eu com sono sou um nego chato, jeito chato. Agora eu acordo. Tocou o telefone. Eu acordei. Se a baiana me contar uma piada, eu rolo na cama. Tem gente que para começar a falar é 3 horas. Uai, quem está errado? Ele ou eu? Não, ninguém. Cada um. Personalidade. Cada um. Só não pode dar coisa. Mas cada um. Agora, eu, irmãos, não sou melhor do que você. Irmão, você não pode ficar durante a semana inteira esperando uma palavra do pastor Emerson Feitosa, do pastor Rogério Pereira. Você não pode. Vai para a tua casa, pega a tua Bíblia, o Senhor vai falar com você coisas que Ele nunca falou comigo. Por quê? Porque a palavra diz que os tesouros, os segredos do Senhor são para aqueles que nele confiam. Você confia nisso?
Mas não, você acredita que Deus fala comigo porque eu faço por merecer. Faço nada. Se não fosse a misericórdia do Senhor, irmãos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, meu Deus, a sua anja quando chegar no céu vai ganhar um grande galardão. Porque aguentar esse mal acabado aqui não é para qualquer um, não. Irmãos, João, presta atenção. João estava velhinho. Ele tinha, os amigos dele tinham morrido tudo. Todos eles. Nenhum de morte natural. Todos martirizados, um sem cabeça, outro crucificado de cabeça para baixo, apedrejado. Ele estava preso, o crime que ele cometeu, ele pregou o evangelho. Ele comia mal, ele dormia mal, ele trabalhava, ele era um senhor já. Era a cara do fracasso, irmãos, para os termos deste mundo, até que ele viu Jesus. Meu Deus. Ele viu Jesus, ele andou com Jesus. Ele fala, eu andei com ele, nós que andamos com eles e nós vimos. Ele viu Jesus, sabe o que ele fez, irmão? Ele se jogou no chão. Ele andou com Jesus e ele viu Jesus com um novo corpo. Ele caiu estarrecido, caiu. E ele fala, o Senhor revela para ele. Está lá em Apocalipse. Irmãos, leia o capítulo 1 de Apocalipse. Se você nunca enxergou a beleza de Cristo, irmãos, leia o capítulo 1 de Apocalipse. Ele diz, consegui ler, meu Deus. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E aí ele começa a descrever, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe do rei das terras, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o Deus e Pai, e a Ele seja a glória para sempre. Vede, Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí no versículo 10 ele diz assim, ele tem uma voz como de trombeta. Aí ele diz, a sua cabeça e os seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, na sua boca uma espada afiada, na sua coxa está escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ah, irmão, se você não vibra, se o seu coração não queima vendo essa descrição de João, do nosso Senhor poderoso, Ele é a estrela da manhã, Ele é a raiz de Davi, Ele é o que era, o que há de vir, Ele é santo. Eu só posso dizer santo. Hosana nas maiores. Fica de pé, por favor. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas.
vir aqui na frente, mas nós estamos com o horário adiantado. Então eu vou te pedir gentilmente, pega na mão do irmão que está do seu lado. Você pode orar por ele? Você pode pedir para o Senhor, mas pedir para Ele como se fosse para você. Fala: Senhor, e eu já estou orando, pode orar. Senhor, abre os olhos do entendimento do teu povo, Senhor. Senhor, faz como aconteceu com aquele jovem, aquele moço que estava com o profeta. Abre os olhos para que eles enxerguem. Mais são os que estão conosco. Ó Senhor, para que eles tenham um vislumbre da tua maravilha. A tua palavra diz assim: olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos nunca mais serão confundidos. Ó Senhor, traz uma revelação nova. Aumenta o nível de revelação para os meus irmãos, Senhor. Nós como comunidade de fé, Senhor, meu Deus, nada vale a pena esse prédio, essas cadeiras, essa iluminação, todos esses instrumentos. Tudo isso não tem valor se o Senhor não estiver conosco, se a tua presença não estiver conosco. Senhor, a nossa reunião, nós juntos aqui, só tem sentido se o Senhor estiver conosco. Só tem sentido se o Senhor nos visitar. Só tem sentido se nós construirmos um lugar para a tua habitação. Oh meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, abre os olhos do entendimento dos teus filhos. Oh meu Deus, aumenta a revelação, aumenta, Senhor. Oh Espírito Santo, aumenta a revelação, aumenta. Aumenta, Senhor, que eles sejam impactados. Como diz aquela música, fere o coração com fome do Senhor, fere os corações com uma sede. Que eles sejam, Senhor, tocados, que eles sejam tocados, meu Deus. Vamos cantar? Fere o meu coração, ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Vem com a tua presença, Senhor. Meu coração, como a ferida de fome por ti. Fere o meu coração, como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar.